Olá, muito boa tarde. Agora 12:01, está no ar aí o RP Notícias, aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Hoje, 30 de maio, na cidade 23 graus. Vamos juntos até o 12:30. Mande suas sugestões de pauta, mande pra gente o que você está achando aí da atual situação que o Brasil enfrenta com essa paralisação dos caminhoneiros e que ganhou força, né, com outras categorias que abraçaram a causa. Eu quero saber como anda o seu bairro, onde você trabalha. Pode elogiar também ou mande críticas, enfim. Esse espaço aqui foi criado para você, para a gente mostrar todas as informações de Rio Preto e região. Como eu disse, até o 12:30 estamos aqui no RP Notícias. Completa hoje 10 dias a paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil. Esse movimento está perdendo forças, as manifestações estão mais equilibradas em relação aos bloqueios nas rodovias. Então, aos poucos, os caminhões estão deixando aí as rodovias de todo o país, mas ainda há caminhões bloqueando algumas rodovias, mas tudo pacificamente, ok? Então, os caminhões-tanques, por exemplo, estão sendo escoltados aí pelo Exército, e então a gasolina, o etanol, o diesel, esses combustíveis estão chegando aos poucos aos postos de combustíveis. O abastecimento de gás é que está preocupando, ainda falta gás nas distribuidoras, a população tem que usar o gás que tem aí em casa com cautela, né? Porque não tem gás para vender, os botijões continuam vazios nas revendedoras, então fica este alerta. E hoje também os petroleiros iniciaram uma greve por 72 horas, mesmo com a rejeição desse ato pelo Tribunal Superior do Trabalho, que declarou ontem à noite que a greve é ilegal e os grevistas, né, os petroleiros podem sofrer multas. Para entender melhor sobre os reflexos da paralisação dos caminhoneiros e que ganhou força porque outras categorias trabalhistas abraçaram a causa, eu conversei hoje de manhã com o cientista político e também professor universitário, o Paulo Henrique de Souza. Nós vamos ver essa entrevista agora porque ele explica direitinho como que essa greve, essa manifestação, esta paralisação afetou o Brasil politicamente. Roda aí. Apesar das medidas anunciadas pelo governo Michel Temer, os pontos de bloqueio em algumas rodovias do país continuam. Há desabastecimento de combustíveis parcial, mas ainda há. E também ainda falta gás aí para a população. Eu estou aqui ao lado do cientista político, professor universitário Paulo Henrique de Souza, que vai falar para a gente o seguinte: toda essa paralisação duradoura, né, mostra que o governo errou. Houve erro nessa negociação com os caminhoneiros? Boa tarde, eu penso que sim. O presidente demorou muito para entender o tamanho do processo que estava acontecendo. Tanto é que quando começou na segunda-feira a questão da paralisação, ele estava em Minas Gerais lançando a candidatura do seu sucessor, Henrique Meirelles, do seu partido. Demorou para ele entender que tinha caminhoneiro, mas também poderia, e isso já é uma questão que está sendo revelada agora, lockout. O que é? Quando o caminhoneiro, junto com o empresariado, está fortalecendo o movimento. O fato dos membros do governo federal terem anunciado o final da greve no início dela mostra uma desorganização total. Realmente, o governo do Temer é fraco e desorganizado, professor? Olha, o governo do Temer, ele tinha uma coalizão para o momento da sua posse, mas agora estamos em época de eleição já. Os grupos para a eleição que se aproxima em outubro estão se rearticulando. Por isso, o governo Temer, quando anunciou que estava resolvido o problema, era a única coisa que ele podia fazer no momento, tentar minar
pela comunicação que o movimento já estava resolvido. Mas o que acontece? Ele não tinha apoio explícito. Por exemplo, no dia que ele anuncia, que ele começa a fazer a negociação, o próprio presidente do Senado estava em viagem marcada para o Nordeste e voltou depois. A Câmara dos Deputados tinha pouca gente trabalhando. Ou seja, uma crise desse tamanho tinha que ter os três poderes articulados. E você não via isso, você via só o Executivo trabalhando, sem um apoio explícito do Legislativo. O Poder Judiciário, na sua opinião, tem agido de modo eficaz nessa paralisação dos caminhoneiros? Eu penso que sim, porque o Judiciário ele é visto sempre como moroso. Mas nesse caso, sempre que o governo foi ao Judiciário, ele encontrou o respaldo. Tanto é que antes de começar a greve agora dos petroleiros, já havia uma decisão 3 horas antes do início da greve. Então o Judiciário falou, ó, a greve é legal, agora é com você, Executivo. De que maneira o governo pode restabelecer a ordem no país neste momento? Há volta para isso? Tem como se recuperar isso? Sim, porque a população brasileira, mesmo apoiando a paralisação como um todo, ela entende que a partir de agora, resolvido o problema inicial, que era a questão de preço abusivo do óleo diesel, a população fala assim, agora já o motivo acabou. Precisamos de alimento de novo, gás de cozinha e tudo mais. Por isso, o governo vai encontrar na população um apoio para desarticular ainda os focos que estão resistentes. Mas é um processo ainda trabalhoso. Por quê? Porque com quem ele conversou não representa todo mundo que estava parado. Então ele precisa identificar quem estava parado e o motivo. E se muitas vezes o motivo de quem está parado é porque está parado por oposição ao governo, aí esse é um processo mais longo. Bom, a paralisação dos caminhoneiros, como nós dissemos aqui, ganhou força, ganhou apoio da população, de outras categorias trabalhistas, mas já durou bastante tempo. Isso pode refletir nas eleições de outubro, no resultado das eleições de outubro? Olha, as eleições de outubro, elas vão ser refletidas sim, porque, por exemplo, você viu o governador de São Paulo, por exemplo, aparecendo oportunamente para resolver a crise e ele se saiu bem na sua articulação e era, por enquanto, um desconhecido. Por outro lado, o candidato do governo Temer não foi nem sequer ouvido. Figuras agora tentam aproveitar até a crise para tentar ganhar visualização na crise. Mas o grande perdedor é o governo do PMDB do Michel Temer, porque ele se mostrou muito fraco e muito lento na resolução do problema. Ainda existe no Brasil direita e esquerda? Isso está muito dividido? Olha, uma vez perguntaram isso aí para um cientista político muito importante, ele falou que no mundo já não existe mais essa questão de direita e esquerda. Hoje, a preocupação do mundo mais é com duas questões. Ou você é liberal ou você é intervencionista. O que é liberal? Pouca presença do Estado na economia. Intervencionista é quando você usa o Estado para poder fazer medidas de ajuste na economia. Essa é a discussão atual. No Brasil, direita e esquerda se perde também, porque num país democrático normal, você tem lados opostos, mas assim, direita, esquerda, centro, um partido de minoria, um partido verde. No Brasil, nós temos 35 partidos políticos. Então você não sabe quem que é direita, quem que é esquerda. Se você pode votar em quem quiser no Brasil para presidente, se você não fizer uma reforma política para poder restringir o número de partidos políticos, pode entrar o Superman lá que não vai resolver o problema do Brasil. Porque o poder mais importante do país é o poder legislativo, aquele que faz a lei. E esse poder está assim porque tem alguém ganhando com isso. É absurdo, nós somos motivo de riso, chacota no mundo inteiro, ter 35 partidos políticos. Só no Brasil tem isso. E como que a população pode se comportar, então, diante dessa situação toda, na hora do voto em outubro? A população tem que entender o seguinte, que se ela ficar votando em pessoa e não em partido, essa pessoa depois, na eleição seguinte, muda para outro partido, que muda para outro partido, que muda para outro partido. A população vai ter que se organizar, talvez, e fazer como fez com a questão da lei da ficha limpa. Fazer uma mobilização, conseguir 1 milhão de assinaturas e propor, queremos uma cláusula de barreira
para poder restringir o número de partidos mais séria. Porque se depender dos políticos que estão em Brasília, isso não vai acontecer. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu volto ao estúdio. E hoje vai acontecer aqui em São José do Rio Preto um ato público a favor aí da greve dos caminhoneiros e também a favor de abaixar os preços da gasolina, do etanol, do óleo diesel. Esse ato público está marcado para começar em frente à Câmara Municipal de Rio Preto a partir das 6 horas da tarde, ok? E ontem à noite, os ciclistas aqui de São José do Rio Preto, em apoio à paralisação dos caminhoneiros, eles realizaram também uma manifestação pacífica que começou em frente à Câmara Municipal aqui da nossa cidade. Nós vamos ver aqui no telão as imagens, então, de como foi esse ato pacífico ontem dos ciclistas de Rio Preto. Vamos lá. Aí, pessoal, todo mundo aqui na Câmara Municipal, ó, protestando a favor dos caminhoneiros, pedindo ciclovia aí pra gente também. Turma grande que veio aí, ó, protestar. O pessoal já tá saindo aí pras avenidas. Vamos fazer um pedal legal aí. Protesto pacífico, graças a Deus. Foram poucos os vereadores que ficaram na sessão para acompanhar a gente, né? Pouquíssimos, né? A maioria foi embora, infelizmente, antes da sessão terminar. Mas, graças a Deus, alguns ficaram para fazer valer o dinheiro que a gente paga para eles. Nós agradecemos esses que ficaram. Muito obrigado. E foi mandado, este vídeo aí foi mandado pelo Diego Ranucci, ele que faz parte do grupo Trike Bikers. Nós vamos ver outras imagens desta manifestação. Ontem à noite, em São José do Rio Preto, mais de 100 ciclistas foram até a Câmara Municipal. Eles foram reivindicar ciclovias na cidade, principalmente ali na Avenida Alberto Andaló, que está em obras, e também em apoio à paralisação dos caminhoneiros. Então, eles percorreram as ruas próximas à Avenida Alberto Andaló, todos com bandeira, com faixas, todo mundo unido em um só propósito, né? Abaixar os preços dos combustíveis, e também os ciclistas querem a construção de ciclovias, principalmente na Avenida Alberto Andaló, porque ela está em obras. Então, aproveitar que a avenida está em obras e fazer a ciclovia. O governo municipal vai estudar este assunto, vai se reunir com os ciclistas para tentar achar aí uma saída para que o pedido seja aceito, seja realmente concretizado, ok? Por quê? Porque andar de bicicleta é ecologicamente correto, né? Só que para que os ciclistas utilizem esse meio de locomoção, eles precisam de segurança, não é mesmo? Respeito e segurança. Então, muito obrigada a todos aí dos grupos de ciclistas de Rio Preto que participaram deste ato e mandaram para a gente estas imagens que estamos vendo desse ato pacífico, bonito de ver, né? Parabéns aí à atitude deles, e vamos acompanhar esta história também e noticiar aqui, porque é muito importante que Rio Preto, uma cidade tão grande, né, com tanta gente, com 500 mil pessoas, tenha ciclovia, né? Eu conheço cidades aqui do nosso interior que são menores, como Ilha Solteira, por exemplo, e que tem ciclovia, porque a população utiliza bastante a bicicleta. Neste ato que nós estamos vendo aí, que aconteceu ontem à noite, muitas pessoas utilizam apenas a bicicleta para se locomover na cidade. E Rio Preto precisa de ciclovia, não é mesmo? Muito obrigada aí pelas imagens. Agora eu vou chamar, então, o nosso apoio cultural. Depois do apoio cultural, eu volto com mais informações. Tem ainda informações da Bia Menegildo, né, que vai trazer para a gente as informações do de hoje, do jornal de hoje. E também eu vou receber um convidado aqui no estúdio para falar também de um evento bem interessante que acontece em Rio Preto. Eu volto já. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então
muito prazer. Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Agora 12h17, vamos às notícias do Jornal de hoje com Bia Menegildo. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, telespectadores do RP Notícias e boa tarde, internautas do Jornal de hoje. Hoje, o destaque da edição são os 3 efeitos da greve. Um trem descarrilou em Bauru. Ele trazia combustível aqui para Rio Preto e a polícia investiga a hipótese de sabotagem, pois os parafusos foram retirados do trilho do trem. Não há mais gás em Rio Preto. As revendedoras dizem que o estoque está zerado e que o prazo para normalizar é cerca de uma semana. E ainda nós temos que os ciclistas fizeram uma manifestação em apoio à greve dos caminhoneiros. Foi no final da tarde de ontem na Avenida Alberto Andaló e reuniu cerca de 600 pessoas. Eles também reivindicaram ciclovias. Ainda nesta edição, vocês conferem que a greve gerou um prejuízo de 600 milhões de acordo com o Sim Comércio. Nós ainda temos que um motorista de Uber furtou a feijoada do cliente. Ele foi contratado para fazer uma entrega, não levou o produto e quando foi procurado, a proprietária do restaurante encontrou apenas a embalagem da comida. Ainda hoje no portal de Hoje Interior, você confere. Parte da rodovia Péricles Bellini em Votuporanga já está liberada para o tráfego. A ponte havia caído por conta das chuvas de fevereiro e agora o trânsito já está liberado somente em meia pista. E o GCM foi agredido por um traficante no terminal. O homem acabou preso com 16 pedras de crack. Também temos que um homem foi pedir dinheiro emprestado para o amigo e acabou esfaqueado durante uma discussão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Hoje a mínima é de 16 graus, a máxima é de 28, com muitas nuvens, mas sem chuva. Muito obrigada, Sabrina, muito obrigada a todos os telespectadores e obrigada também aos internautas do Jornal de hoje. Muito obrigada, Bia Menegildo, diariamente aqui no RP Notícias, dando todas as informações que são publicadas e que também ela verifica aí no dia a dia para trazer em primeira mão aqui para os nossos telespectadores, ok? Bom, o Google chega a Rio Preto para ajudar a desenvolver um ecossistema de startups e negócios inovadores. Rio Preto foi a 12ª cidade do Brasil a ser escolhida para acolher o Startup Grind, uma rede mundial de comunidades de startups que visa ajudar a impulsionar os negócios, a inovação, o crescimento econômico e a prosperidade em nível local. E é sobre este assunto que eu recebo o meu convidado aqui no estúdio hoje, o Vladimir de Andrade, ele que é diretor do Startup Grind Rio Preto. Muito bem-vindo, boa tarde, viu? Boa tarde, Sabrina. Bom, Vladimir, privacidade versus experiência do cliente na internet. Como as empresas e usuários podem chegar a um equilíbrio nesse assunto? Esse é o tema do segundo Startup Grind aqui de Rio Preto, que vai ser realizado no próximo dia 7 de junho, quinta-feira que vem. É um tema muito atual. Né? Nós temos visto muita polêmica envolvendo o Facebook, vazamento de dados, alguns bancos também que tiveram dados vazados. Então, existe uma nova legislação europeia que vai afetar o mundo inteiro e tudo isso vai ser discutido profundamente no evento com dois grandes especialistas no tema, de cibersegurança e de direito eletrônico, né? Que vão analisar
o que está acontecendo e o que as empresas vão ter que enfrentar aí para frente, para se adequar a legislações e a nova ordem, em sentido de o consumidor tendo esclarecimento do como os seus dados estão sendo usados e como que ele vai permitir isso daí. Será uma mesa redonda, né, Vladimir? Sim. Vai ser no dia 7 de junho. Onde vai ser? Quem pode participar? Como entrar em contato com vocês? Legal. O Startup Grind é uma comunidade para quem quer empreender com negócios de base tecnológica ou para aqueles empresários que já têm negócios consolidados, mas precisam estar a par de inovações, de pessoas que estão criando inovações na cidade. Então ele vai ser realizado no dia 7 de junho, às 19 horas, vai ser na GS Group, que é uma empresa aqui de Rio Preto de tecnologia e varejo, e os ingressos estão já no segundo lote, né? No endereço www.startupgrind.com/São-José do Rio Preto, né? Tudo com i separado com hífen. Qualquer coisa também dá para procurar a gente no Facebook, Instagram, Startup Grind Rio Preto. E já estão à venda e eu aconselho a ir atrás logo, porque no evento passado, o primeiro, uma semana antes, já estava praticamente esgotado. E por que Google escolheu São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto foi a 12ª cidade a ser escolhida para ter esse evento. Certo. O Startup Grind, ele nasceu na Califórnia. E aí, com uma necessidade de empreendedores trocarem contatos e experiências, e o Google viu isso uma oportunidade e ampliou para uma escala global. A gente está em mais de 300 cidades do mundo inteiro. E aqui no Brasil, nós temos já um ecossistema de startups já com bases bem fundamentadas, né? Nós temos startups sendo criadas aqui, temos startups que já estão ganhando projeção nacional, e temos muitas pessoas querendo empreender. E também temos já uma rede de mentores e pessoas muito experientes que podem passar conhecimento para esses novos empreendedores, né? Então o Google viu aqui uma oportunidade do Startup Grind ajudar a desenvolver esse ecossistema, para que agora a gente literalmente pise no acelerador, né? E consiga formar mais empresas aqui na nossa região. Aqui no RP Notícias a gente gosta muito de falar sobre empreendedorismo. Para quem é empreendedor e ainda não sabe o que é startup, eu gostaria que você explicasse. Basicamente uma explicação simples. Startups são negócios que você pode dar escala. Escala no sentido de que à medida que você cresce o negócio, os seus custos crescem linearmente e sua receita exponencialmente. Então, tem uma curva que o custo é mais previsível em termos de linha reta e a receita exponencialmente, né? Então, você tem uma margem muito grande. Geralmente é feito isso com o uso de dados, internet. Então, por isso que a maioria das startups são empresas tecnológicas, porque fica mais fácil dar essa escala. Entendi. E para quem quer ter um startup, como é que faz? Eu digo que a primeira coisa é se envolver, né? Nós temos inúmeros eventos, nós temos Startup Grind, nós temos uma grande fonte de apoio na cidade para empreendedores que querem criar sua startup. E isso ele pode, porque a maior dificuldade é entender quais são os processos e metodologia que eu faço para fazer. Porque ideias todo mundo tem, mas como executar essa ideia, como transformar ela no negócio? Colocar em prática, né? Exatamente. Então nós temos toda uma rede aqui preparada para atender esses empreendedores, né? O Startup Grind é um grande centro onde esse empreendedor vai buscar conhecimento, vai buscar contatos, vai buscar até possíveis clientes de indicações que outras pessoas que ele conhece lá podem indicar para ele. Então, a primeira coisa, se envolva. E eu fiz questão que ele viesse aqui hoje falar deste assunto com um pouquinho de antecedência para você não deixar para procurar por este evento em cima da hora, porque, como ele disse, já está no segundo lote. Então, você que é empreendedor, você que não tem ainda muito conhecimento sobre startup, o Vladimir, então, vai reforçar aqui como você pode se inscrever e participar dessa mesa redonda, porque vale a pena, é um plus a mais, né, que a pessoa vai dar no próprio negócio. Bom, bandeiras muito fáceis. Vamos aproveitar, já que o evento é do Google, vamos aproveitar lá no Google, digite Startup
Grind Rio Preto, startup S-T-U-P, S-T-U-R... S-T-A-R-T-U-P, startup. Grind é G-R-I... Escreve startup, tá bom? Isso. Aí Grind é G-R-I, N de navio, D de dado, né, Rio Preto. E aí o primeiro link que vai aparecer lá. Ou também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, então fica super fácil. Então o Startup Grind também dá todo esse apoio, esse respaldo para quem quer ter esse mecanismo, é isso? Exatamente. Lá no evento é super bacana porque você vai conhecer muitas pessoas, né? Pessoas que fazem algo da sua área ou fazem algo totalmente diferente, mas que pode complementar a sua ideia de negócio, né? Ou o seu negócio que já está rodando. Então, essa troca é o principal valor que a gente entrega, né? O sentido de criar uma comunidade unida para um se ajudar a surgir, o outro a surgir novos negócios. Eu agradeço a sua participação, seus esclarecimentos, são informações valiosas, vale a pena. Vai lá no Google, procura o link direitinho, se inscreva e quanto mais conhecimento a gente tem, é melhor para o próprio negócio, né? Mais a gente evolui. Obrigada, viu? Volte sempre. Muito obrigado, Sabrina, e quero agradecer aos telespectadores e internautas também com a gente. Valeu, Vladimir, que é jornalista também. Também sou. É isso aí. Bom, eu vou falar agora, eu vou pedir aqui na tela, imagens de um acidente que aconteceu agora há pouco na rua Fritz Jacob, no cruzamento ali com a Pedro Amaral, na Boa Vista. O Jair vai soltar aqui pra gente no telão. São fotos aí, ó. Este carro preto não teria respeitado o sinal vermelho. Passou no sinal vermelho e colidiu com este carro cinza. Não houve vítima fatal, graças a Deus, apenas vítimas leves, mas houve estrago aqui na empresa, né? Nós temos também, olha aí, vocês estão vendo, o carro quase que entrou dentro dessa empresa, né? Uma empresa, pelo que nós estamos vendo, vende bastante coisa de celular, informática, é ali no bairro Boa Vista. Nós temos também imagens do circuito de segurança da empresa, que mostra direitinho o momento do acidente. Quando o motorista do carro preto não respeitou o sinal vermelho e bateu no carro cinza. Graças a Deus, ferimentos leves, eu espero que as vítimas se recuperem rapidamente. Ninguém morreu. Mas fica o alerta, né? Às vezes a gente está com tantas preocupações na cabeça e, sem querer, passa no sinal vermelho. Mas tem que ficar em alerta, tá bom? Passar no sinal vermelho, além de ser multa gravíssima, é proibido por lei e pode causar acidentes, como vocês viram. Ó, tem um comentário. Paulo José Pasqualino, RP Notícias, colaborando com assuntos super atuais. Muito obrigada, Paulo. Um abraço aí para você, para toda a sua família, viu? Bom, o RP Notícias vai ficando por aqui. Nós vamos voltar amanhã, no feriado, amanhã, dia 31 de maio, feriado, Corpus Christi, mas estaremos aqui no ar com o RP Notícias, com as informações para vocês. Uma ótima tarde, fiquem com Deus e até amanhã.